Tô gravando então. Certo? Então, compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui a janela do Forms. Tá bem. Tô compartilhando. Avisem aí quando estiverem vendo, por favor. Estão vendo? Então. Isso aqui é o resultado do Forms, né? De todo mundo, tipo a média, assim. Não vai ter nota de ninguém aparecendo, não se preocupem com nomes, assim, nem nada. Mas tem os resultados de todo mundo, então a gente consegue ver o que vocês estão errando exatamente em cada questão, né? E isso é uma informação bem valiosa pra gente ver como é que a gente vai continuar na semana que vem, por exemplo. Tá? Então tem um negócio, algumas respostas elas podem ser colocadas em diversas formas diferentes, né? Tipo essa questão de notação científica aqui, ela poderia ser 8 vezes 10 elevado a 1, né, com o vezes com pontinho, ou poderia ser com o vezes com o x, ou poderia ser com o vezes com o asterisco, ou poderia ser 8 vezes 10 simplesmente, porque é 10 na 1, certo? 80 também poderia ser, né, poderia ser 80. Então tem diversas formas de resposta, certo? Então quando a gente recebe, a gente tem que revisar todas as respostas para ver se teve alguma que ficou, porque eu tinha colocado só uma resposta como certa aqui. Então automaticamente o form só dá ponto quando é exatamente o que eu tinha botado, certo? Mas quando eu reviso, daí eu falo, tipo, não, essa aqui estava certa também. Daí vocês ganham uns pontos a mais. Então pode ficar meio confuso ali, pode aparecer um X na tua resposta, mas conta um ponto, certo? Mesmo se eu não corrigir as questões, pode passar a resposta certa para verificar o que eu errei. Sim, eu vou. Então, por isso que eu não liberei. As pessoas que foram entregando mais cedo, eu fui revisando isso e já mandei de volta para elas, já liberei as notas. E daí vocês já conseguem ver isso. Quem recebeu aí, alguém pode me confirmar, vocês recebem o gabarito também de tudo quando recebe a nota? Sim. Recebe, tá, beleza. Então tá. Então eu vou revisar as notas que faltaram ali, né? As notas, né? Não é notas, é só um número de acertos ali só pra tu, né? Só pra tu ter uma ideia, né? Mas não é uma nota, não tem nenhum julgamento associado a isso. É só pra saber o que ficou difícil e o que tá tranquilo, tá? Mas eu vou liberar daí junto com o gabarito, vocês vão ter acesso a isso, tá? Beleza? Então, a ideia é a gente olhar, pegar as questões que foram mais complicadas e passar por elas. Ou se vocês tiverem alguma questão que vocês querem muito ver, vocês podem falar também e a gente dá uma olhada nelas, certo? Tem alguma que vocês queiram pedir antes que a gente comece? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Não deu tempo de botar no Forms? Tudo bem, pode botar. Tranquilo. Se quiser botar outra hora, mandar ou qualquer coisa assim, ou não tem problema. A ideia era só. A 10 todo mundo ficou em dúvida? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui. Assim vocês estão vendo bem. Então deixa eu pegar os exercícios. Deixa eu ver primeiro como é que foi a 10, o desempenho do pessoal de modo geral. Cara, a 10 vocês ficaram em dúvida, mas vocês foram muito bem na 10, na real. Vocês foram, bastante gente acertou, tá? Então, sobre as notas, as notas não estão liberadas ainda porque a gente tem que revisar, porque às vezes tu escreve de um jeito, mas mas tem outros jeitos que. Tu escreve de um jeito e o Forms considera errado, mas tem outros jeitos que estariam certos também. Tá. Então tá. Então, pessoal, todo mundo tá pedindo a 10, a gente pode falar da 10. A 10 o gabarito era B, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá. A 10 o gabarito. Tá bem. Então, vocês querem começar por Era ela? B? Oi? Era B? Oi? O gabarito era B, tu disse? Era B. Letra B? Bah, pode crer. É que, tipo assim, o resultado que eu cheguei não foi. Eu não sei se foi sorte, porque não foi exato. Tipo, foi 1.200, aí é 7.200, o meu deu 7.205. E aí eu fui por aproximação, tá ligado?
Mas posso falar como é que eu fiz pra tu ver se minha lógica estava certa? Pode falar. Vamos trocar essa Tá, ideia. eu queria saber o X, né, que é o quanto ele ganha. Uhum. E aí eu peguei 1.200 mais um terço, mais um meio. Eu pensei, se eu somar tudo isso vai me dar o resultado total, né? Até aí faz sentido? O 1.200 é o que sobra, né? Do salário. Sim. Daí eu pensei, tá, 1.200 é o que sobra, Uhum. é parte do salário. Então se eu juntar com um terço e com Assim, ele com um gastou, terço do salário mais um meio do salário. Aham. isso. Isso? Daí, exatamente. Daí Isso. tá, Daí tem que sim. somar, aí o MMC é entre 1, 13 e 2, é 6 ali, né? E aí eu fiz o esquema, multiplicar, aliás, dividir embaixo e multiplicar em cima, né? Ou é o contrário? Uhum. É isso, né? E Sim. aí eu cheguei a 7.205 Uhum. sobre 6. 7.205 sobre 6. Talvez tenha dado algum problema aí, mas vamos resolver. É, Mas assim, o que tu falou no início tá certo. Se tu pega um terço do salário mais um meio do salário, né? Daí tu vai sim, fazer a soma dessa forma. Só tem que cuidar com esse negócio. Tu não pode somar só um terço, né? Um sobre 3. Né? Seria um terço de um valor ali, que seria o salário. Mas a beleza, princípio, acho que. Vamos ver o que, que deu de diferente. Eu tive ok. Pra ver se tá. bastante dúvida em tipo. Dá pra me ouvir? Aham, tô ouvindo. Eu tive bastante dúvida em tipo como escrever. Tipo, eu não sabia como eu ia alcançar um terço de X e um meio de X. Daí, tipo, eu tentei de dois jeitos diferentes. Eu tentei, tipo, fazer Aham. aquela fórmula sei lá, tentar dividir 3 por X. Daí eu vi que não tava dando certo. Daí eu tentei fazer, tipo, sei lá, X menos um terço menos um meio igual a 1.200. Só que eu não consegui chegar de jeito nenhum. Uhum. Tu chegou muito perto da resposta. Muito, muito. Quase chegou na resposta. Nessa última equação aí que tu falou. Tá? Mas é bem nessa linha aí. Ah, vocês entenderam primeiro a questão, assim, todo mundo entendeu a questão quando tu pega e olha ela. Um professor gasta um terço do salário com alimentação, um meio com moradia e ainda lhe sobram R$ 1.200. E a questão que é saber qual é o salário do professor. Todo mundo consegue entender o que, que é, né? Ou alguém tem dificuldade com a interpretação, assim, digamos, dessa questão. Todo mundo tranquilo? Sim? Maravilha. Então, o professor chega lá, ganha uma grana no fim do mês, e dele gasta um terço dessa grana com alimentação, um meio dessa grana com moradia, e o que sobra é R$ 1.200, beleza? Então, acho que o complicado dessa questão seria tu colocar isso numa linguagem matemática, né? Tu tem um textinho, tem uma historinha sendo contada, como são todas as questões de física, matemática e tal, tem uma historinha que está sendo contada, e tu tem que traduzir isso na forma de uma equação, né? Tem que botar na forma de matemática, que daí tu vai poder fazer continhas ali em cima e resolver, encontrar teu resultado, certo? Como é que tu faria para encontrar isso, para descobrir isso? Alguém tem alguma ideia de como é que tu bota no papel isso? Sendo X o salário total, Uhum. dá para fazer um terço de. Aliás, perdão. 2 terços de X mais um meio de X mais 1.200, que é o que sobra, que é igual a X, que é o salário total. Exatamente. É bem isso, bem essa ideia, né? Então, a Valentina falou em X, eu vou colocar um S aqui para ser mais sugestivo do nosso salário, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a letra ficar mais gordinha um pouco. Vou voltar. Então, digamos que a Aqui, gente vai chamar o nosso salário de S, certo? Então isso é o total que o cara vai ganhar no fim do mês, beleza? Então é um salário total que a gente não sabe quanto é, que é o que a gente quer descobrir, certo? E o que mais que a gente tem de informação, né? A gente tem de informação que o professor ele gasta um terço do salário com alimentação e um meio do salário com moradia, certo? E sobra R$ 1.200, tá bem? Então vocês concordam que assim o salário total dele vai ser o que ele gasta com alimentação mais o que ele gasta com moradia, vou tirar esse zoom, né? Mais o que sobra. Concorda?
Se eu te dou, por exemplo, 10 reais, e daí tu usa esses 10 reais para ir comprar um salgado, tá? E daí tu gasta 5 reais no salgado. Concorda que o 10 reais é o total, é o que te sobrou mais o que tu gastou, né? Concordam? No caso do professor, o salário dele vai ser o quê? Vai ser o que ele gastou ao longo do mês, mais o que sobrou. Beleza, né? Concordam? Então, a gente poderia escrever que o salário S aqui do professor vai ser o total que ele gastou, que eu vou escrever gasto, mais o que sobrou, certo? Concordam? Mais o que sobrou. Salário é o que foi gasto, mais o que sobrou, tá bem? Então, quanto é que foi gasto? Ou ainda, antes do que foi gasto, quanto é que sobrou, que é mais fácil um pouco? 1.200, né? A questão diz ali, ainda lhe sobram 1.200 reais. Todo mundo concorda, então, o que sobrou aqui vai ser 1.200 pila, né? Alguém tem dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então o que sobrou é 1.200. Tá bem? E depois, quanto é que ele gastou? Que é a parte mais difícil, é o mais complicado da... Até aqui eu acho que é mais tranquilo, né? Mas quanto que ele gastou? Que é o mais difícil de tu descobrir, assim. Quero saber isso aqui, esse termo. É 1/3 de S mais 1/2 de S. Exatamente. Tem que cuidar essa questão de não fazer o 1/2 e o 1/3, eles não vão ser do 1.200, porque o 1.200 é o que sobra, né? Ele gasta, na verdade, 1/3 do salário com alimentação. O que é o salário? Onde é que está simbolizado o salário em todo esse negócio que a gente escreveu aí? O salário é o S, né? Certo? Então, se tu pega, lembra do nosso famoso exemplo, sempre voltando lá para nossa pizza. Se a gente tinha 400 gramas de pizza lá, certo? E a gente queria saber 1/3 disso. Como é que a gente fazia isso? Quero saber, quanto é que vale 1/3 de 400 gramas de pizza? Eu pego 400 gramas, que era o total, e eu multiplico por 1/3. Concordam? Se eu tinha 400 gramas, multiplico por 1/3. Né? Se eu tenho um salário que é S, quanto é que é o S? Não sei, é que eu estou tentando descobrir. Né? Como é que eu vou descobrir quanto que é 1/3 do S? Eu vou pegar, né, o que ele gastou com alimentação aqui, que eu tinha colocado em laranja aqui em cima. Né? O que ele gastou com alimentação é 1/3 do salário. Então é o S total vezes 1/3. Certo? Depois, quanto é que ele gasta com moradia? S vezes 1/2. Beleza? E depois, quanto é que sobra? Bom, vocês já disseram que o que sobra é 1.200, né? Então aqui a gente tem 1.200. Beleza? Até aqui tudo ok? Então, agora como é que tu vai resolver isso? Né? Agora seria, acho que a parte mais fácil, talvez. É um pouco mais tranquilo, né, do que montar a continha, se tu já resolveu. Se tu já entendeu tudo, já conseguiu botar na forma de matemática ali, certo? Como é que tu resolve essa conta aí? Vocês viram isso com a Isabel ontem, na aula de álgebra básica, né? Acho que vocês viram como é que resolve uma equaçãozinha assim, né? MMC, sim. Vamos fazer o MMC. Mas primeiro, o que a gente tem, né? A gente tem S, a gente tem uma equação, né? O que é uma equação? Vocês já viram? Semana que vem vocês vão ter aula só sobre equações, vai ser ótimo, né? Mas agora, nesse momento, assim, a gente tem um negócio, isso aqui tudo nessa forma aqui, isso é uma equação, certo? Na matemática. O que significa uma equação? Significa, é uma expressão toda enorme lá, em que aparece esse sinal aqui, de igual. Tá? O que significa esse sinal de igual?
significa que tudo que está na esquerda do sinal de igual, que no caso é o S, é igual, vale a mesma coisa que tudo que está na direita, certo? Faz sentido? Isso é o que significa uma equação. Quando tu escreve S igual a S vezes 1 sobre 3 mais não sei o que, significa que o S vale esse negócio todo aqui, tá? Só que eu quero descobrir quanto é que vale o S, né? Eu não quero descobrir o S em termos de S e de 1/3 e de 1/2, não sei o que. Eu quero simplesmente ter um número pro S. Como é que eu resolvo isso? Vocês viram isso ontem com a Isabel, né? Tem que isolar o S. Então tu não pode ter S no teu lado direito da equação, por exemplo, né? Tu quer eliminar todo o S do lado direito da equação. Certo? Como é que tu vai fazer isso? Para não ter esses dois termos, o termo laranja e o termo violeta aqui. Como é que tu faz para eles sumirem? É tipo as propagandas do Instagram, só que em vez de arrastar pra cima, tu arrasta pros lados. Tipo isso. Uhum. Ele vai pro lado mudando o sinal. Certo? Então, o que significa mudar o sinal, né, de um termo numa equação? Só para dar uma contextualizada assim. Eu tenho que o S aqui, ele é igual a todo esse negócio, né? O S é igual a todo aquele trambolhão lá que tá gigante, né? Se o S é igual a todo esse negócio, vocês concordam que o S mais alguma coisa, mais um X, por exemplo, é igual a essa coisa toda mais um X? Concordam? Tipo, eu tenho uma coisa igual a essa, tá? Digamos que eu pegue 100 gramas de arroz numa mão e 100 gramas de arroz na outra. Uma é igual a outra, né? Se eu coloco mais 5 gramas de arroz aqui e coloco mais 5 gramas de arroz aqui, continua igual, né? Se eu tiro 5 gramas daqui e tiro 5 gramas daqui, continua igual, concordam? A gente tem uma igualdade. O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito, né? Beleza? Certo? Esquerdo, direito, mesma coisa. Então eu posso pegar, por exemplo, esse S aqui, em vez de somar X, eu poderia, por exemplo, deixa eu reescrever esse S um pouquinho mais para a esquerda. Eu poderia dizer, se o S é igual a esse negócio, eu poderia dizer que S menos S vezes 1 sobre 2 é igual a esse negócio todo menos S vezes 1 sobre 2. Concordam? Tá igual, a mesma expressão, não mudei nada, né? Eu subtraí um troço de um lado, subtraí do outro. Como se eu tivesse um punhadinho de arroz em cada mão. Se eu tiro um pouco daqui e tiro um pouco, o mesmo pouco daqui, continua igual, né? Os dois lados. É o que a gente manteve ali, né? A gente tem uma equação que se manteve. Certo? Só que agora desse lado direito aqui, a gente tem isso menos isso aqui, certo? Então observe que se a gente for somar esse termo com esse, isso vai dar zero, certo? Então desapareceu isto daqui, né? Isso que a gente faz quando a gente está passando para o outro lado, subtraindo um termo, certo? Então observem que o nosso termo apareceu desse lado, convenientemente, e desapareceu do outro. Faz sentido isso? Ou vocês acharam confuso isso? Só explicando o que é, o que significa tu passar para o outro lado subtraindo, por exemplo, né? Beleza? Eu posso fazer a mesma coisa com esse S vezes 1 sobre 3. Concordam? Eu posso passar ele para o outro lado com um sinal de menos, né? Faz sentido? Estão acompanhando? E aí, gente? Ah, meu negócio não tava... Porra, foi mal. Ele travou o scroll ali das mensagens e daí eu não tava vendo as mensagens de vocês. Boa noite, boa noite. Então, sim, tem um sim, faz, não sei o que. Não entendeu, nunca fiz equações dessa maneira. Tá, foi mal aí. Vocês estavam falando um monte de coisa e eu não tava vendo.
Então, a questão é só resolver equação, né? Significaria tu pegar todos os termos que tem S e agrupar eles todos em um lado da equação, certo? Então, se eu voltar atrás, só explicando mais uma vez. Qual parte que deu problema? Vocês concordam que a gente chegou nisso aqui, né? A gente chegou no S é igual a tudo isso aqui. Beleza? Até aqui tava tudo bem? Pessoal que não entendeu o método. Sim? Beleza. Então tá. O que significa esse sinal? Por que eu isolei o S e botei para outro lado? Porque eu quero encontrar S em termos de algum número, né? Eu quero encontrar um número. Certo? Eu quero passar todos os termos que tem S para um lado só da minha equação. Com termo contrário? Como assim? A gente... Tipo, tem 3 elementos aí que tem S, né? Na nossa... Sir, Oi. talvez eu possa ajudar. Eu acho que entendi a dúvida do colega. É que, tipo, normalmente a gente pega a equação e só coloca as coisas pro lado direto, né? Tipo, só isola. Uhum. No caso, colega, o que você tá fazendo é exatamente isso que a gente normalmente faz, só que ele tá mostrando o porquê do que acontece e o que acontece quando a gente coloca pro lado. Então, se tu entendeu as equações nas aulas de equações e sobre fazer outras equações, é a mesma lógica aqui. O professor só tá representando matematicamente o que acontece. É isso aí, só mostrando a lógica do negócio. Mas é isso aí. O essencial seria, tu tem que agrupar todos os termos com S em um lado da equação. Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, como tu quiser, mas tem que agrupar todos juntos. Tem que ter números, tipo 1200 em um lado, e os S's todos do outro lado, beleza? Sim. Bianca tinha perguntado, tinha falado, tá, não estava claro ainda. Até aqui tá claro? Até essa parte, até essa montagem da equação? E o resto do pessoal também? Tá claro até aqui? Sim? Beleza. Então, essa técnica que o pessoal fala sempre de, vamos passar pro outro lado subtraindo. Por que tu quer isolar todos os S's em um lado, então tu tem que passar subtraindo. Daí tu fica pensando, será que ele vai passar subtraindo ou somando? Será que vai mudar o sinal ou não? Será que vai ficar multiplicando ou dividindo? Vocês já ouviram todo esse linguajar, né? Toda essa história de, tem que trocar de lado da equação, né? Isso é super comum na matemática. É comum a gente falar nessa forma, né? A grande questão é, eu tô mostrando isso porque existe uma lógica por trás, né? Existe um motivo para tu passar pro outro lado. Exatamente, é como se fosse uma balança. Imagina que tu tem uma balança, né? Imagina que isso aqui é a minha balança. Eu tenho algo, uma quantidade de material aqui e uma quantidade de material aqui, tá? Ela está equilibrada. Isso que o sinal de igualdade significa, tá? O sinal de igualdade significa o que está do lado esquerdo disso aqui, desse sinal de igual, o que está do lado esquerdo, que é o S, é igual ao que está do lado direito, tá? Aqui, beleza? Então, isso é uma verdade matemática, digamos assim, tá? Afirmado ali no nosso problema, tá? Se eu colocar um pouco mais de material aqui, o que eu tenho que fazer para equilibrar essa balança? Eu tenho que colocar a mesma quantidade de material aqui, né? Para continuar sendo uma verdade, continuar sendo uma igualdade, certo? Beleza? Se eu tirar um pouco de material, digamos que seja arroz ou areia que está aqui, tá? Se eu tiro um pouquinho de areia, o que acontece? A balança faz isso. Para manter igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar desse lado da balança e tirar exatamente a mesma quantidade de areia. Daí eu vou ter a igualdade mantida. Entenderam isso? Faz sentido a analogia da balança? Eu gostei da analogia da balança. Boa, João Victor. Faz sentido? Beleza. Então o que a gente tem aqui, né, nessa nossa equação? A gente tem S de um lado, a gente tem outros termos com S do outro lado, e a gente tem um número também do outro lado. O que a gente não quer? A gente não quer esses termos aqui, certo? E a gente não tem como descobrir o valor de S se a gente tem um monte de número com S misturado com 1200 lá.
certo? Então a gente quer tirar esses termos desse lado da equação, tá? Como é que a gente tira esses termos desse lado da equação? A gente quer fazer menos s sobre 3, desculpa, menos s vezes 1/3, né? Porque daí a gente tem isso aqui menos isso aqui, vai dar 0, a gente tirou ele fora, certo? E a gente quer tirar esse termo aqui também, certo? Então a gente quer fazer menos s vezes 1 sobre 2, tá bem? Daí a gente está eliminando isso e eliminando isso. E eliminando isso aqui e eliminando isso aqui também. Só que o que a gente acabou de fazer? A gente tirou uma quantidade de um dos lados da equação. Então a balança não está igual, né? Não está igual. Para deixar igual, tá certo? Para deixar igual, a gente tem que tirar desse lado da equação também, certo? A gente tem que tirar o mesmo valor desse lado e vai voltar a ser igual. A balança vai voltar a fazer sentido. Então, exatamente, é a lógica do passar para o outro lado. O passar para o outro lado é só uma forma de falar. O que tu está fazendo é isso, na verdade. Entendeu? Então, o que tu tem que fazer para manter a igualdade? Tu faz o S, tu tem que subtrair esse exato mesmo termo. Entende? S vezes 1 sobre 3 menos... Tem que mexer tudo para cá. Né? Ficaria S menos S vezes 1 sobre 3 menos S vezes 1 sobre 2. Certo? Só que daí, desse lado direito da equação, né? O que a gente tem? Aqui a gente tem um termo que é S vezes 1 sobre 3 e aqui a gente tem um termo que é menos S sobre 1, menos S vezes 1 sobre 3. Então isso aqui vai sumir. Tu tá somando uma coisa e subtraindo outra. É a mesma coisa que tu faz algo mais 1000 menos 1000. Tem uma conta ali, é um número mais 270 menos 270. Tu volta pro número original, né? E esse termo aqui também vai sumir, certo? Então, o que sobra é simplesmente 1200, beleza? Certo? Então, isso é a lógica do passar pro outro lado, tá? Só introduzindo a lógica que a gente vai rever na semana que vem, certo? Mas isso que significa passar pro outro lado, tá? E por que eu explico, por que eu faço questão de explicar isso? Porque chega às vezes num problema lá no meio do ano e o pessoal tá na dúvida se vai mudar o sinal ou não quando tu passa. Se tu passar multiplicando, vai mudar o sinal ou não. Se tu passar dividindo, vai mudar ou não o sinal, certo? Então se tu entender essa lógica, vai fazer sentido pra ti, certo? Ficou claro agora? Ou ficou estranho? Claro, alguém tá com dúvidas ainda? Não? Não tem problema se tiverem com dúvidas. O negócio, a grande sacada é que tu tem que fazer a operação inversa, né? Se tu tem um número sendo somado de um lado da equação e tu quer desaparecer com ele, tem que subtrair ele. Então tem que subtrair do outro lado também. Entendeu? Se tu tem um número multiplicando de um lado da equação e tu quer sumir com ele, tu tem que dividir o lado da equação e daí tu vai ter que dividir o outro lado também, tá? Mas isso já é adiantando a matéria, porque semana que vem, na segunda-feira, as 2 primeiras aulas vão ser só sobre equações. E daí vocês vão passar 1h20 só vendo isso, tá? E daí vocês vão compreender tudo. Beleza? Oi, professor. Ali naquele S vezes 1/3 seria basicamente a representação de tipo 1/3 do salário? Exatamente, é isso aí. Era isso que eu queria chegar no outro negócio, mas eu não sabia como escrever. É o S sobre 3 é 1/3 do salário. S vezes 1/3, né? Que vai ser o S sobre 3. É isso aí. Tá bem? E agora o que resta tu fazer na tua questão? Tu simplesmente tem que resolver isso aqui, né? Tem S menos S vezes 1/3 menos S vezes 1/2. E daí tu vai resolver isso para chegar numa resposta. Tá bem? Como é que tu resolve isso aqui, então? Deixa eu reescrever bonitinho aqui. S menos S vezes 1/3 dá... Concordam que multiplicação de
de frações vai ser o de cima pelo que está de cima e o de baixo pelo que está de baixo, embaixo. Concorda? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, né? Vai ser S vezes 1 e 1 vezes 3. Tá bem? S sobre 2. Isso tudo vai ser igual a 1.200. Beleza? Como é que tu resolve isso, então? Vou apagar isso aqui que ficou feião. Agora a gente chega no que vocês tinham falado mais cedo. Faz o MMC para subtrair, certo? Então, se eu for continuar a continha aqui, quanto é que vai dar isso? A gente poderia fazer em 3 etapas, em 2 etapas, né? Poderia fazer S, né? Poderia fazer só esse menos esse e depois fazer esse resultado aqui menos S sobre 2. Né? A gente poderia fazer isso. Mas quando a gente tem 3 termos, a gente pode fazer o mesmo método do MMC, né? Só que a gente vai pegar o MMC entre os 3 termos, certo? E fazer a subtração tudo de uma vez só, tá? Faz sentido? Então a gente pode escrever, isso aqui é como se fosse S sobre 1, menos S sobre 3, menos S sobre 2. Como é que a gente vai, então, resolver isso? Quanto é que vai ser o MMC desse lado esquerdo da equação aqui? MMC vai ser 6, né? E como é que vai ficar lá em cima a nossa conta? A gente vai ter 3 termos aqui em cima, né? Primeiro tu vai pegar 6, o que tu vai fazer? Como é que era o método? 6 dividido por 1, né? Isso aqui vai ser uma divisão. E depois tu vai multiplicar pelo que está em cima, né? Isso aqui vai ser uma multiplicação. Quanto é que dá esse primeiro termo, então? 6 dividido por 1 dá... Perfeito. Vezes S dá... 6S, né? Próximo termo, como é que vai ficar? Aproveitem para pegar a lógica se vocês estão com dificuldade nisso, né? Tentem acompanhar agora. Vai pegar o 6, dividir por 3, então vai ser 6 dividido por 3, e tu vai multiplicar pelo S, né? 6 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Vezes S vai dar 2S. Só que tem que cuidar com isso aqui. É uma subtração, certo? Então a gente vai ter que colocar aqui menos 2S, certo? 2S. Beleza? Faz sentido? Tá. Falta mais um negócio aqui. O que vai ser esse negócio? Isso aí. 6 era o que a gente tinha aqui. Divide por 2 dá 3. Multiplica por S dá 3S. Só que é uma subtração, né? É menos 3S, na verdade, que a gente vai ter, certo? Então a gente vai ter aqui menos 3S. Beleza? Quanto é que vale, então, esse negócio inteiro? Ainda em termos de S aí. O que a gente tem? A gente tem 6S menos 2S, que vai dar 4S, menos 3S vai dar S, certo? Então vai ser S dividido por 6. Desculpa. Tudo bem, tá desculpado. S dividido por 6, certo? E a nossa equação lá falava que esse esquema todo aqui que a gente desenvolveu, tal, não sei o que, valia 1.200, certo? Beleza? Quanto é que vale o S agora, então? Última grande questão da noite.
o S vai valer 7.200, né? Por que ele vai valer 7.200? Porque a gente sabe que o S dividido por 6, ele vale 1.200, certo? Como é que tu tira, né? Agora, nesse caso, a gente quer tirar esse 6 aqui, né? O S dividido por 6, a gente quer tirar ele fora. Esse 6 aqui a gente não quer que ele exista, certo? Só que se a gente quer tirar o 6 desse lado, o que a gente vai ter que fazer com o outro lado? A gente vai ter que, né? Se o S sobre 6 vale alguma coisa, então se eu pegar, por exemplo, e multiplicar esse lado da equação aqui por 6, né? Eu vou ter que multiplicar o outro lado da equação também por 6, concordam? Tem que manter a igualdade. Sempre faz uma coisa de um lado, faz a mesma coisa do outro lado. Não pode fazer de um lado só, tem que fazer dos dois, tá? E por que a gente multiplicou por 6 esse lado esquerdo aqui, né? Porque daí a gente vai ter 7, a gente vai ter S vezes 6 dividido por 6, certo? Então imagina que tu pega uma pizza, divide em 6, daí pega uma fatia e multiplica por 6. Tu tem o tamanho da pizza original, né? São 6 fatias de um sexto da pizza, concordam? Então nesse lado da equação aqui, no que a gente vai chegar? A gente vai chegar no S, que era o que a gente queria descobrir. Certo? E desse outro lado da equação, a gente vai ter 1.200 vezes 6, que é 7.200. Certo? Então, mais uma vez, por que eu mostrei esse negócio? Por que eu estou multiplicando dos dois lados pelo 6? Isso seria a mesma coisa que passar o 6 para o outro lado multiplicando, certo? Então, se tu tivesse um negócio assim, ó, voltando atrás, tá? Tu tem isso aqui, por exemplo. Tá? Tem isso aqui, por exemplo. É muito comum a gente pegar e simplesmente e falar na aula de matemática que a gente está passando 6 para o outro lado multiplicando, certo? Então, essa é simplesmente a lógica do porquê que tu passa para o outro lado multiplicando, né? Tu tem que, na verdade, multiplicar os dois lados pelo mesmo negócio para eliminar esse termo aqui. Tá bem? Beleza. Dúvidas aqui, antes que eu responda aí as perguntas que estão surgindo? Nenhuma dúvida então aqui? Tranquilo. Que maravilha então. Então, respondendo a pergunta do João Victor aí, sim, tu poderia fazer. Tu poderia fazer o MMC dos dois, só de um lado ali. E daí o que tu teria, tu simplesmente teria, tu estaria reorganizando a tua equação de outra forma, né? Porque daí tu teria um MMC inteiro do lado direito, que daria um 6 ali, e daí tu passaria esse 6 pro outro lado multiplicando, né, o S que está do lado esquerdo, seria isso? E daí tu simplesmente subtrairia depois os outros termos, é isso? Sim. Daí daria 6, e daí do outro lado tu teria 3 e 2 e 7.200, né? Mais 3. De um lado tu teria 6S, do outro lado tu teria 3S mais 2S mais 7.200, né? Daí tu teria 6S menos 3S menos 2S daria S, e do outro lado 7.200. É isso? Tá certo também. Pode ir tranquilo. Só uma forma diferente de resolver a equação, mas o raciocínio tá certo também. Beleza? Dúvidas até aqui? Essa questão a Isabel que pegou. Eu achei bem escolhida, porque ela usou meio que tudo que a gente viu a semana inteira. Tipo, teve que botar equações, teve que resolver equações, teve que fazer cálculo com fração. Isabel é boa. Boa questão, né? Eu também curti. Também achei massa. Foi uma boa questão 10, assim, pra finalizar. Tá? Mas vocês foram super bem na questão 10. Bastante gente acertou ela ali. Deixa eu ver aqui.
Bastante gente acertou. Certo? Então, quase 8h50 agora. Vocês querem fazer uma pausa antes de continuar mais um pouco? Ou querem fazer mais uma questãozinha? Deixa eu ver o que era a 6 aqui. 6 do Enem. Até 21h20 a princípio. Uhum. É a ideia. Tá de boa? Querem fazer mais uma e depois a gente pode qualquer coisa. A 6 é uma questão rápida, uma questão tranquila de fazer, eu acho. Também olhei aqui os acertos, assim, vocês foram super bem nela também. Vocês foram bem em tudo, na real. Praticamente foram ótimos, assim. Certo? Então, questão 6. Vamos dar uma olhada nela antes da pausinha. Depois, se vocês estiverem cansados, a gente dá um tempo. Senão a gente pode tocar direto também, acho tranquilo. Cara, ele não me avisou hoje que a chamada vai ser encerrada daqui a pouco. Ele geralmente ameaça, assim. E eu acho que já faz uns 40 minutos que eu comecei, né? Não, mas ele avisa quando falta 10 minutos. Eu acho que é 1 hora. Então deve estar daqui a pouco, deve ser tipo daqui a uns, sei lá, menos de 5 minutos eu acho que ele vai ameaçar. Então, acho que a gente deve ter alguns minutos só. De repente eu vou fechar então a sala e reabrir antes que ele resolva encher o saco, tá bem? Mas eu mando direto o link agora e a gente já retoma, tá? Até daqui a pouquinho.